Minha família é católica e eu acreditava no Senhor com ela desde que eu era pequeno. Quando cresci, percebi que alguns crentes só iam à igreja aos domingos, mas viviam uma vida secular comum no resto do tempo. Eles fumavam, bebiam e festejavam igual aos incrédulos. Sentia que não estavam seguindo as exigências do Senhor, que isso era pecar. Eu também vivia em pecado. Mentia, perdia o controle e invejava. Mesmo que confessasse meus pecados ao padre, eu não conseguiria escapar do ciclo de pecar, confessar e pecar de novo. Eu estava completamente perdido. Então decidi sair da nossa igreja para outra denominação, buscando a senda para escapar do pecado. Mais tarde, conheci o irmão Raul no trabalho, um cristão de longa data. Ele disse que tinha visitado muitas igrejas diferentes, mas que parou de frequentá-las, porque os sermões dos pastores não eram perceptivos e eles sempre pediam ofertas. Disse que eles só queriam dinheiro. E quando os irmãos pediam sua ajuda com algum problema, eles só diziam: pergunte primeiro ao pregador, depois me diga se ainda não conseguir entender. Isso me deixou muito confuso. Por quê? Algo assim aconteceria numa igreja? Depois disso, fui a outras 5 ou 6 igrejas cristãs e vi que eram exatamente como o irmão Raul as tinha descrito. Lembro-me de que, num culto, alguns crentes estavam jogando xadrez e comendo. Vi que as igrejas não tinham a obra do Espírito Santo, que tinham se tornado em locais de entretenimento para os crentes. Sim. Eu não quis mais ir à igreja. Mas a Bíblia diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Onde então eu me reuniria? Eu me senti bem perdido. Há mais de 1000 denominações cristãs. Encontrar uma com a orientação de Deus e a obra do Espírito Santo seria muito difícil. O irmão Raul também não sabia para onde ir. Decidimos deixar nossa congregação e usar nosso tempo livre para estudar a Bíblia. Líamos a Bíblia juntos e compartilhávamos nosso entendimento, ajudando e apoiando um ao outro. Passei vários anos desse jeito, orando e lendo as Escrituras todos os dias. Mas o que realmente me frustrava era que quando acontecia algo que eu não gostava ou que afetava meus interesses, eu não conseguia controlar a minha raiva. Às vezes, no trabalho, o irmão Raul me pedia para ser seu assistente. Se ele me pedia algo e eu não o entendia perfeitamente, ele falava duro comigo. E eu ficava com muita raiva. Eu achava que ele não se comunicava bem. Gritava comigo, tratava-me como idiota, e eu não precisava aceitar isso. Então, gritava de volta. Ficávamos agitadíssimos e não conseguíamos controlar nossa raiva. Acabávamos saindo batendo a porta. Eu não queria ouvi-lo, nem explicar nada para ele. Mas depois de nos acalmarmos, conversávamos sobre isso. Admitíamos nossos erros e pedíamos perdão um ao outro. Eu sabia que não conseguia me livrar do pecado, que eu continuaria pecando e me rebelando contra Deus. Então eu orava e confessava a Deus e tentava me controlar. Mas, por mais que tentasse, eu continuava estragando tudo. Pecando de dia, confessando à noite. Caí em angústia e culpa nesse ciclo persistente. E fiquei decepcionado. Eu ficava me perguntando por que não conseguia parar de pecar. O irmão Raul e eu tínhamos conversado sobre isso muitas vezes. E sabíamos que não conseguíamos evitar. Que nossa presunção, arrogância e convencimento eram evidentes, por isso não alcançaríamos santidade. Uma vez, quando estávamos discutindo nosso entendimento dos versículos bíblicos, vimos estes versículos. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém. Esses versículos nos fizeram pensar. O Senhor nos disse que devemos ser santos, mas estávamos vivendo em pecado. Como podíamos alcançar santidade?
não tínhamos uma senda. Também perguntei ao meu pastor, e ele disse: enquanto vivermos na carne, jamais alcançaremos santidade. O Senhor Jesus nos redimiu de nossos pecados. Nossos pecados já foram perdoados, e o Senhor não nos vê como sendo do pecado. Quando ele descer numa nuvem, ele nos levará para o reino dos céus. Ouvir isso me consolou um pouco, mas continuei confuso. O Senhor é santo, e nós sempre estamos vivendo em pecado. Será que ele realmente nos levará para o seu reino quando ele voltar? Sim. Muitos crentes se preocupam com isso. Definitivamente. Como você encontrou a resposta para essa pergunta? Sim, como? Sim, como? Um dia, em julho de 2019, o irmão Raul e eu estávamos fazendo um dos nossos estudos bíblicos. Fizemos uma pesquisa online pelo termo a Bíblia e encontramos um filme da Igreja de Deus Todo-Poderoso chamado Peguei o Último Trem. Fiquei surpreso com o que vimos. Era um filme ótimo e as verdades comungadas eram muito esclarecedoras. Principalmente a parte em que uma irmã diz que o Senhor Jesus fez a obra de redenção. Ele perdoou os pecados, mas não resolveu nossa natureza pecaminosa. É por isso que continuamos pecando e resistindo a Deus. Dentre aqueles que creem no Senhor, desde o clero até os crentes comuns, quais deles podem alegar estarem livres de pecado? Ninguém. Nenhum. Sem exceção, os humanos estão amarrados, restringidos pelo pecado. Vivemos em corrupção, somos arrogantes, egoístas, astutos e gananciosos. Não há como não pecar nem quando não queremos. Alguns podem parecer humildes e meigos, mas seu coração está cheio de corrupção. Não somos pessoas santas que cumprem a vontade de Deus que Ele quer ganhar no fim. Não. Nem um pouco. É por isso que Deus precisa continuar sua obra para salvar o homem. Fazer a obra de julgamento baseada no perdão dos pecados e nos purificar e salvar plenamente, para escaparmos do pecado e nos tornar puros, e então entrar no reino de Deus e ganhar vida eterna. Amém. Tudo o que diziam era verdade, refletia a realidade. Fiquei muito animado, porque nunca tinha ouvido nada parecido. Como eram capazes de compartilhar tanto esclarecimento novo? De onde tiraram tudo isso? Vi que estavam lendo um livro chamado A Palavra Manifesta em Carne. Seu conteúdo era cheio de poder e autoridade, algo que nunca tinha ouvido antes. Eu só queria ouvir mais, investigar mais a fundo. Entramos em contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso e participamos das reuniões e da comunhão online. As palavras de Deus Todo-Poderoso abriram meus olhos. Assistamos a um vídeo com a leitura das palavras de Deus. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. E depois de milhares de anos de ser corrompido por Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza estabelecida que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que um caso de redenção, na qual o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem que é contaminado assim deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado, através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Na verdade, este estágio é o da conquista,
assim como o segundo estágio na obra da salvação. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. 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 Depois dessa leitura, vi que o Senhor Jesus fez a obra de redenção, que só nos redimiu para que não fôssemos mais do pecado. Mas a natureza pecaminosa do homem não foi removida. É por isso que continuamos pecando, revelando corrupção e resistindo a Deus. Quando refleti sobre isso, vi que tudo era correto. Sempre que perdia o controle, eu me odiava depois por me irritar tanto. Eu não queria. Mas sempre que acontecia algo que eu não gostava, eu perdia o controle. Percebi que, se não resolvesse minha natureza pecaminosa, nunca me livraria do pecado. E então eu seria contra Deus, em pensamento, palavra e ação. Depois li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso e vi que Ele revela tudo sobre a natureza pecaminosa do homem. Ele nos mostra mistérios. Como o homem é corrompido por Satanás, como podemos escapar do pecado e ser purificados, quem entrará no reino dos céus e quem será punido, e os desfechos dos diferentes tipos de pessoas. O julgamento e a exposição pelas palavras de Deus contêm seu amor e salvação. Não importa quão duro pareça ser, isso é para entendermos a verdade, para que possamos ver a verdade de como Satanás nos corrompeu, odiar a nós mesmos e então nos arrepender e mudar. Sim. É sim. Fiquei tão feliz quando entendi isso. E ansiei por mais das palavras de Deus Todo-Poderoso e aproveitava muito a comunhão com os irmãos. Encontrou a resposta para o que o perturbava e uma senda para resolver sua corrupção. Maravilhoso. Sim. Fui eleito líder de uma igreja de recém-convertidos depois disso. Uma vez, uma irmã me procurou para pedir minha ajuda com problemas que ela enfrentava no trabalho. E eu lhe dei alguns conselhos com base naquilo que eu sabia. Mas aparentemente ela não entendeu o que eu quis dizer. Então ela pediu a outra irmã para ouvir o que eu tinha a dizer.
Expliquei tudo mais uma vez. E elas não fizeram perguntas, só concordaram. Naquele momento, uma líder nos chamou e as irmãs pediram que eu compartilhasse minhas ideias sobre o projeto com ela também. Já tinha explicado 2 vezes e não queria repeti-lo, mas acabei explicando tudo mais uma vez. A líder não disse nada quando terminei. Só me deu um documento para revisão e então nos disse como deveríamos fazer o projeto. Fiquei bastante irritado. Era como se ela não tivesse entendido o que eu tinha dito. Eu já tinha dito às 2 irmãs o que deviam fazer. E tinha gastado tanto tempo refletindo sobre os arranjos de trabalho. Eu tinha explicado tudo 3 vezes. Todo o meu trabalho tinha sido em vão? Irritado, eu disse à líder: "Você entendeu o que eu disse? Já chegamos a um acordo nisso e temos um entendimento mútuo." Ela disse: "O que você sugeriu é ok, mas é uma abordagem mais complicada." Então ela nos explicou um jeito mais rápido e mais simples de realizar o projeto. Pareceu-me uma boa maneira de fazê-lo. Mas não fiquei tão feliz. Perguntei-me o que pensariam de mim se a abordagem que eu tinha elaborado não fosse usada. Achariam que eu era inútil e não conseguia nem organizar um trabalho? Seria vergonhoso. Quanto mais pensava nisso, pior me sentia. Mais tarde, a líder me pediu para fazer o projeto com aquelas 2 irmãs. Eu resisti bastante e não falei de modo muito gentil com ela. Mais tarde, concluí a tarefa, mas eu tinha revelado corrupção e eu fiquei agitado e me senti muito culpado. Perguntei-me por que eu sempre vivia em corrupção e não conseguia mudar. A líder estava assumindo responsabilidade, fazendo boas sugestões para melhorar a eficiência do nosso trabalho. Isso era bom para o trabalho da Casa de Deus, mas eu não conseguia aceitar e até me irritei com isso. Perguntei-me por que eu tinha me irritado. Precisava encontrar a raiz para me livrar disso quanto antes. Naquela noite, procurei no site da igreja coisas sobre raiva. E encontrei isto nas palavras de Deus. Uma vez que tenha status, muitas vezes um homem achará difícil controlar seu humor, e assim aproveitará as chances de expressar insatisfação e dar vazão aos seus sentimentos, e romperá em fúria sem razão aparente a fim de revelar sua habilidade, e para que saibam que seu status e identidade não são comuns. É claro que as pessoas corruptas sem qualquer status também perdem o controle. A raiva delas é muitas vezes causada por dano a seus interesses privados. A fim de proteger o próprio status e dignidade, muitas vezes o corrupto dará vazão às suas emoções e mostrará sua arrogância. Vai se enfurecer e extravasar sentimentos para defender o pecado. E é dessas formas que o homem expressa sua insatisfação. Elas transbordam de impurezas, de esquemas e intrigas, da corrupção e da maldade do homem e ainda mais de suas ambições e seus desejos selvagens. Amém. As palavras de Deus me mostraram que existe uma razão pela qual as pessoas se enfurecem. Se nossos interesses ou reputação são ameaçados, então damos vazão à nossa insatisfação, ficamos irritados e perdemos a razão humana normal. Isso é estar sob o controle de uma natureza arrogante. Assim mostramos caracteres satânicos, coisas negativas. Refletindo à luz das palavras de Deus, vi que, quando minhas ideias eram rejeitadas e eu não recebia o prestígio que queria, eu resistia. Eu sabia que a abordagem da líder era melhor do que a minha, que ela seria rápida e simples. Ainda assim me irritei. Senti que minhas sugestões foram ignoradas. Os outros poderiam me menosprezar e achar que eu era inútil. Por isso fui duro com a líder. Àquela altura, vi que eu era muito arrogante e que me concentrava em nome e status. Sempre achei que fosse ótimo, que estava certo e não queria ouvir os outros. Queria proteger meu lugar na mente dos outros, então não considerava o que beneficiaria o trabalho da Casa de Deus.
Vi que eu era extremamente arrogante e não tinha temor a Deus, nem submissão verdadeira às situações que Deus arranjava. Senti remorso quando reconheci isso. Orei a Deus para me arrepender, pedindo que Ele me guiasse a conhecer a mim mesmo e me livrar da minha arrogância. Amém. Graças a Deus. Eu costumava pensar que a raiva que eu exibia era só mau humor. Mas, por meio das palavras de Deus, vejo que é o resultado de um caráter arrogante. Essa é a raiz do problema. É sim. Também li esta passagem. A arrogância é a raiz do caráter corrupto. Quanto mais arrogantes, mais as pessoas resistem a Deus. Quão sério é esse problema? Pessoas arrogantes menosprezam todas as outras e, pior ainda, consideram até Deus inferior a elas. Embora algumas pessoas pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus. Pensam que possuem a verdade e se acham maravilhosas. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Menosprezar os outros é uma banalidade. A questão crítica é que a arrogância impede a pessoa de obedecer a Deus, seu governo e seus arranjos. Tais pessoas sempre competem com Deus por poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Pessoas presunçosas, em especial as que são arrogantes demais, creem em Deus, mas não se submetem a Ele e se exaltam e testificam de si mesmas. Tais pessoas resistem o máximo a Deus. Para reverenciar a Deus, as pessoas devem primeiro resolver seu caráter arrogante. Quanto mais completamente resolver seu caráter arrogante, mais reverência você terá por Deus. E só então poderá se submeter a Ele e ser capaz de obter a verdade e conhecê-lo. Amém. Refleti sobre isso e vi que não conseguia lidar corretamente com as sugestões dos outros, porque eu tinha um caráter arrogante. Eu queria que me ouvissem, não queria aceitar nem ouvir as ideias dos outros. Lembrei-me do meu trabalho com o irmão Raul. Eu tinha sido tão arrogante que não tolerava que ele falasse comigo num tom rígido e não queria que orientasse meu trabalho. E nas minhas interações com minha esposa e com outros, eu sempre achava que tinha as melhores ideias, que estava certo, portanto, deveriam me ouvir e fazer o que eu dissesse. Depois de ganhar minha fé e assumir um dever com os irmãos, continuei vivendo em arrogância e não queria aceitar sugestões. Mesmo sabendo que minha abordagem não era boa, queria fazer as coisas do meu jeito e que os outros me ouvissem. Eu era arrogante ao extremo. Estava tão preso em minha arrogância que não via as coisas racionalmente. Achava que estava sempre certo. Mas, às vezes, os outros realmente tinham ideias melhores e uma visão mais abrangente. E muitas vezes, com minha esposa, eu achava que estava certo. E o resultado era ruim quando fazíamos do meu jeito. Isso era igual. A abordagem da líder era simples. Não nos atrasou e obteve resultados melhores. Mas minha ideia era complicada e teria levado muito tempo. Os fatos me mostraram que não tinha razão para ser tão arrogante. Eu deveria ser realista, mais retraído e conhecer meu lugar. Se continuasse em tamanha arrogância, acabaria como o arcanjo, sem respeito por Deus, resistindo a ele e ofendendo seu caráter. Ele me puniria e amaldiçoaria. Sim. Fiz uma oração a Deus quando percebi isso. Deus, não quero mais viver segundo meu caráter arrogante. Quero ficar no meu lugar e viver uma humanidade normal. Ouvir as sugestões dos irmãos no meu dever. Trabalhar bem com eles e cumprir o meu dever para satisfazer a tua vontade. Amém. Li algumas outras passagens das palavras de Deus depois. Uma natureza arrogante o torna teimoso. Com tal caráter, as pessoas não tendem a ser arbitrárias e precipitadas? Como, então, você resolve isso? Por exemplo, se algo acontece
e você tem seus próprios planos e ideias, após determinar o que fazer, você deve buscar a verdade e a comunhão com todos, quanto ao que você pensa e acredita sobre isso, perguntando-os se seus planos e pensamentos são corretos e concordam com a verdade, pedindo que façam verificações finais. Esse é o melhor método para resolver a arbitrariedade e a precipitação. Primeiro, você pode explicar sua opinião e buscar a verdade. Este é o primeiro passo para vencer esse caráter arbitrário e precipitado. O segundo passo acontece quando os outros dão opiniões divergentes. Que prática adotar para não ser arbitrário e precipitado? Primeiro, seja humilde. Deixe de lado o que acredita ser certo e permita que todos comuniquem. Mesmo que acredite estar certo, você não deve insistir. Isso é uma espécie de avanço. Mostra uma atitude de buscar a verdade, de negar-se e de satisfazer a vontade de Deus. Com essa atitude, sem se apegar à sua própria opinião, ore. Busque a verdade em Deus. E então procure como agir com base nas palavras de Deus. Essa é a prática mais adequada e correta. Amém. A outra passagem. Posso lê-la? Claro. Aqui. Ok. O problema mais difícil a ser corrigido pelo homem é a repetição dos erros de sempre. A fim de evitar isso, as pessoas devem estar cientes de que ainda não ganharam a verdade, nem mudaram seu caráter de vida. E que, embora acreditem em Deus, elas ainda vivem sob o domínio de Satanás. E não foram salvas. Estão sujeitas a se desviar de Deus e traí-lo a qualquer momento. Com essa percepção de crise, se estiverem preparadas para a guerra em tempos de paz, elas terão alguma moderação. E quando algo acontece, orarão e confiarão em Deus, e evitarão cometer os erros de sempre. Se as pessoas carecem de autoconsciência e não sabem que sua natureza satânica ainda está enraizada nelas, elas ainda correm o risco de trair a Deus e enfrentam a possibilidade de perdição. Isso é real. Elas devem ser cautelosas. Há 3 pontos de suma importância a ter em mente. Número 1. Vocês ainda não conhecem Deus. Número 2. Seu caráter não mudou. E 3. Vocês ainda estão por viver a verdadeira imagem do homem. Essas 3 coisas estão alinhadas com os fatos, são reais. E vocês devem ter clareza sobre elas. Devem estar conscientes de si mesmos. Se têm a vontade de consertar isso, vocês deveriam escolher um lema. Por exemplo, eu sou o diabo, ou muitas vezes eu volto aos meus velhos caminhos, ou estou sempre em perigo, ou sou esterco no chão. Qualquer um desses serve como lema pessoal e ajudará se sempre se lembrar dele. Continue repetindo o lema, reflita sobre ele, e você pode ser capaz de eliminar ou reduzir seus erros. Mas o mais importante é ler mais das palavras de Deus e aprender verdades, conhecendo a própria natureza e escapando do seu caráter corrupto. Só então você estará seguro. Amém. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são tão práticas. Elas nos dão uma senda real para resolver nossa arrogância. Não Não mesmo. mesmo. As palavras de Deus me ajudaram a entender que contra a arrogância devo aprender a cooperar, a buscar e comungar. Deveria compartilhar meus pensamentos com os irmãos em discussões de trabalho e, mesmo que acredite ter a ideia certa, não deveria insistir nela. Mas deveria buscar a verdade e a vontade de Deus e ouvir as sugestões dos outros. Todos deveriam ter a chance de falar e compartilhar ideias. Deveria buscar com humildade, mesmo se forem diferentes do que sugeri, e deixar de lado aquilo que eu acredito ser certo. Então posso orar e buscar, com base no que todos disseram, e permitir que Deus me guie e esclareça. Isso me mostrará o que é certo, o que é apropriado, e me mostrará minhas próprias deficiências e falhas. E quando vejo que alguém tem uma ideia melhor e mais correta do que eu, devo aprender a me deixar de lado e aceitar o que ele diz. Isso está alinhado com a vontade de Deus e me impede de cometer erros. Além disso, escrevi um lema para mim sobre a minha arrogância. Sou esterco,
sem motivos de orgulho. Minha falta de autocontrole me coloca em perigo. Isso me ajuda a me lembrar da desgraça dos meus estados arrogantes e me lembra do perigo e das consequências de viver em arrogância. Concentrei-me em praticar as palavras de Deus e em ouvir as ideias dos outros. Quando alguém fazia uma sugestão ou dava uma opinião diferente da minha, em casa ou num dever com os irmãos na igreja, comecei a deixar meu ego de lado. Vi que os outros tinham ideias mais abrangentes do que eu. Também aprendi a aceitar suas ideias de coração e a implementar sugestões boas. Depois de colocar isso em prática, percebi que eu tinha parado de perder o controle com os irmãos e que conseguia ouvir o que os outros tinham a dizer. Também me senti muito mais relaxado do que antes. Sou muito grato a Deus. Graças a Deus. Gostei também de outra passagem das palavras de Deus. As pessoas não podem mudar o próprio caráter. Devem sofrer, ser julgadas, castigadas e refinadas pelas palavras de Deus, ou ser tratadas, disciplinadas e podadas. Só então podem tornar-se obedientes e fiéis, e não mais ser superficiais para com Deus. É sob o refinamento das palavras de Deus que o caráter das pessoas muda. Sendo expostas, julgadas, disciplinadas e tratadas pelas suas palavras, não agem mais precipitadamente, mas se tornam firmes e calmas. O mais importante é que conseguem se submeter às palavras atuais de Deus e à sua obra. E ainda que não estejam alinhadas com as noções humanas, conseguem deixar estas de lado e se submeter. Amém. 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 As palavras de Deus Todo-Poderoso me mostraram que não podemos confiar em nossa força ou perseverança para nos controlar ou mudar. Todo esse esforço de autocontrole só pode mudar alguns comportamentos, mas essas mudanças não duram muito tempo. Se queremos alcançar uma mudança de caráter, devemos aceitar o julgamento e castigo das palavras de Deus e aceitar crítica, comprovações e refinamento. É o único jeito de conhecer nossa natureza satânica e de ver as consequências perigosas de viver segundo ela. Então podemos renunciar a nós mesmos e alcançar arrependimento e mudanças genuínos. Sim. Sem o julgamento e castigo de Deus dos últimos dias, poderíamos crer uma vida inteira sem resolver nossa corrupção. Aceitar o julgamento das palavras de Deus é a única senda para sermos purificados e salvos. Amém. Com certeza. Sim. Graças a Deus. Sou tão grato a Deus Todo-Poderoso por me dar a chance de experimentar seu julgamento dos últimos dias, para que eu aprenda verdades e conheça a mim mesmo e resolva minha corrupção. Sinto-me muito sortudo. Sim. Não me sinto mais tão perdido e confuso. Porque Deus Todo-Poderoso revelou a raiz do nosso pecado e nossos estados e comportamentos corruptos. Ele também nos deu uma senda para nos livrar do pecado e alcançar mudança de caráter na vida. As palavras de Deus Todo-Poderoso são ricas e abundantes. E nos dão tudo de que precisamos, elas nos dão respostas para todas as nossas dificuldades e perguntas. Exatamente. Contanto que leiamos e aceitemos as palavras de Deus de coração, podemos encontrar os princípios para a prática e uma senda adiante. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Que experiência Ótima prática. comunhão. Agora Sim. conheço a Sim, senda essa para experiência resolver é meu caráter maravilhosa. corrupto.